O Pix, ele tem uma estrutura semelhante ao certificado digital. A gente tem muito orgulho de dizer que a gente participou dessa construção junto ao Banco Central. Nós somos um dos pioneiros no mundo nesse advento da certificação digital no mundo mobile. A Solute hoje representa, Gabriel, em torno de 30 milhões de transações por mês. Então a gente está nesse objetivo super desafiador de globalizar a companhia, né, de ser uma companhia global, porque a tecnologia é uma tecnologia global. Nós vamos ser a primeira empresa brasileira de reconhecimento aí de Google Chrome, né, Safari, Microsoft Edge. Então, todos esses principais navegadores, a gente vai ter esse reconhecimento provavelmente em 2026. O único grupo no país, Gabriel, com capital 100% nacional com esse nível de certificação. Imagina criar uma empresa numa garagem em Goiás e anos depois você ser responsável por cuidar da segurança de milhões de certidões, de milhões de identidades digitais no Brasil. Inclusive até outras que a gente está olhando para fora do país também. Esse é um caso muito interessante que é da história da Solute. Hoje eu estou aqui com o Vinícius Souza, ele que é cofundador e presidente, né, CEO da Solute, e a gente vai conversar para entender um pouco dessa trajetória e até mostrar para vocês como é que hoje ela vai muito além da certificadora digital, e aí falando como é que eles são peça-chave para a engrenagem de bancos, fintechs, Receita Federal, até hospitais, até a própria relação com a plataforma GovBR. Então, acho que tem várias coisas que a gente pode abordar aqui. Vamos falar de biometria facial, falar do data center próprio deles. Então, acho que esse episódio é muito especial porque a gente vai falar de identidade digital, mas também do lado do empreendedorismo, que eu acho que é uma história muito bacana da gente explorar. Nosso convidado veio lá de Goiás. Um prazer te receber aqui hoje, Vinícius. Muito obrigado, Gabriel. Eu que agradeço pelo convite. Somos de Goiás, mas temos a operação em São Paulo, em todo o país, e eu tenho vindo a São Paulo quase toda semana, então um prazer estar aqui com vocês para esse bate-papo. Boa. Eu queria começar que a gente falou já aqui nos bastidores algumas coisas interessantes, né? A gente está falando de uma empresa de 17 anos e que começa já fora de tecnologia, fora do eixo Rio-São Paulo, algo que hoje já poderia ser uma boa surpresa de você ver uma empresa desse tamanho fora desse eixo. No momento que vocês criaram, imagino que chamaram vocês de loucos, né? Queria entender um pouquinho desse processo, como é que foi um pouco da criação, como é que vocês foram empreender, como é que estava o mercado nessa época, quando vocês decidiram criar a Solute. Bacana, obrigado pela pergunta, Gabriel. A gente tem muito orgulho da nossa história, porque é uma história típica do empreendedor brasileiro mesmo, que sonha em vencer, em criar, né, em prosperar. Então, a nossa família sempre mexeu com comércios locais, assim, sempre procurando fazer alguma atividade que desse um retorno e um conforto para a família. A minha mãe, servidora federal, meu pai vendedor e empreendedor também, então a gente sempre teve essa veia dentro de casa. Meu irmão morou um tempo nos Estados Unidos, em torno de 5 anos, e volta ao Brasil 2017. E nessa época ele tinha um tempo disponível ali, né, no seu dia, e ele foi provocado por um amigo nosso, né, sobre a dificuldade à época de emitir um certificado. Então, Gabriel, existia um cronograma para as empresas emitirem nota fiscal eletrônica, né? Então, começou com as grandes companhias, isso foi descendo. Então, a principal atividade à época, e ainda hoje, é a emissão de nota fiscal eletrônica, né? No mundo PJ, no mundo da pessoa jurídica. E aí, essas empresas com muitas dificuldades, né, de adquirir o produto, demoravam 4, 5 dias quando era rápido. E aí meu irmão percebeu essa oportunidade, né, e
criou uma prestação de serviço que pudesse pegar na mão desse cliente e emitir o certificado ali no mesmo dia, de um dia para o outro, que já era um grande avanço à época. E aí logo ele me convidou a minha irmã, a minha mãe, aposentada, também participou do negócio. E aí a gente separou uma parte do apartamento da nossa mãe. Como os filhos já tinham casado, né, tava sobrando espaço ali, então a expressão da garagem, né, que a gente costuma utilizar, na verdade, nesse caso foi uma parte do apartamento. E isso foi muito bacana, assim, para a cultura de receptividade que a gente tem com os clientes, que até hoje a gente preserva, assim, né, receber o cliente na nossa casa. Então, deu super certo essa proposta de valor, né, que a gente estava apresentando ao mercado local. E a gente entendeu que essa era uma necessidade, uma demanda em todo o país. Então, a gente criou um programa, né, de multiplicar esse conhecimento com parceiros locais. Então, a gente passou a fazer isso, fazer uma expansão ali dentro do estado de Goiás, depois a gente foi alcançando outros estados. Então, até em torno de 2010, nós éramos uma empresa especificamente de prestação de serviço. Só para eu entender, esse background, eu queria entender um pouco como é que era nessa época, assim, o seu irmão, ele já tinha algum background de tecnologia? Alguém já carregava isso também? E como é que era emitir certificado nessa época, assim? Como é que isso funcionava versus o que é hoje, assim? Tá bom. A gente não tem formação em tecnologia, mas o meu irmão, ele viveu na Califórnia, ali na Baía de São Francisco, né? Então, ele teve muito contato com empreendedorismo aliado à tecnologia, né? De alto impacto. Então, ele traz essa veia muito forte assim, de empreender com tecnologia, com inovação. E ali, nos primeiros anos da nossa atividade, a gente se concentra bastante em prestação de serviço. E aí, quando a gente mira em algo assim de estrutura tecnológica, de inovação, aí a gente é muito abençoado por Deus por trazer uma pessoa com uma competência única, assim, Brasil e um dos poucos no mundo, para a gente mergulhar na tecnologia em si, né? Ele está com a gente até hoje e foi uma grande coincidência, porque ele era amigo nosso da igreja, né? A gente se encontrava na igreja e tal. E aí a gente teve ali um desafio técnico. A gente convidou ele como prestador de serviço e aí a gente não deixou ele sair mais da companhia. Hoje é sócio nosso. Que legal. O Reinaldo Borges, ele hoje mora nos Estados Unidos, né? Tem estudado bastante, assim, feito mestrado na área de tecnologia para a gente continuar na vanguarda e procurando trazer inovação para o mercado. Então, à época, respondendo a sua pergunta, Gabriel, a emissão do certificado era parecida com o que é hoje, no sentido de processos, assim, né? Hoje, a época tinha que ser presencial, hoje já tem algumas possibilidades remotas, por videoconferência, até emissão online. Mesmo as pessoas... Era no tete-a-tete mesmo, né? Recebia mesmo em casa. É isso aí, é isso aí. Então, talvez a principal diferença era essa e a plataforma tecnológica também, que era uma plataforma baseada em mídia física, né? Token, smart card ou certificado instalado no computador. Então, esse modelo tradicional, ele ainda é predominante hoje, mas a gente está num processo intenso assim, de transição para o mundo mobile, né? Então, à época, tinha validação presencial e tinha essas mídias físicas que ambas
situações estão hoje em grande transformação no nosso setor. E aí, só concluindo a história aqui, né, a gente inicia com prestação de serviço. Infelizmente, a gente sofre uma perda muito grande, que é o falecimento do meu irmão. Né, em 2010, ele sofre um acidente. E é um impacto muito grande assim, para a gente. Ele era o nosso líder e tudo mais. Mas a gente busca forças assim, né, na história, no legado que ele deixou para a gente continuar. E quando ele falece, a gente já estava num processo de construir a nossa autoridade certificadora, que era algo muito além assim da nossa capacidade, eu diria, Gabriel. E aí a gente entra nessa questão da tecnologia lá de Goiás, né? Como é que alguém inventa fazer tecnologia num estado que não tem esse histórico, né? Então, as duas empresas à época eram de São Paulo, né? E a gente tinha o Serpro também, que atua, no caso, uma empresa pública de Brasília. E então, por essa capacidade, né, do Reinaldo, né, que é um cara fora da curva, e do nosso empreendedorismo mesmo, de procurar um caminho, uma possibilidade de construir, né, uma autoridade certificadora, é que a gente consegue, em 2012, o credenciamento. Né? Então, de janeiro a dezembro de 2012, é um processo de construção, não só do ambiente físico, né, mas também de todos os processos, formação de equipe, treinamento. É um processo extremamente rigoroso e deve ser assim mesmo, porque a gente tem a autorização do Estado, né, para emitir um documento de identidade, né, reconhecido pelo Estado. Sim. Então, é um processo bastante rigoroso, mas Deus nos abençoou e a gente conseguiu avançar com esse projeto. 2013 a gente inicia, né, já o ano completo com a nossa própria autoridade certificadora. A gente intensifica o nosso processo de expansão, né? Então, como o atendimento tinha que ser presencial, a gente tinha que ter capilaridade em todo o país. Então, a gente já tinha iniciado essa expansão alguns anos antes, mas com a nossa autoridade certificadora, a gente intensifica isso, né, credenciando autoridades de registro que são vinculadas credencialmente à certificadora. Então, a gente acelera fortemente essa expansão e isso talvez é o motivo da gente ter alcançado a liderança no mercado em 2018. Eu acho que eu falei 2017, né? O nosso início, 2007, né? Só corrigindo aqui. Então, 2018, a gente alcança a liderança e temos mantido essa liderança até então por essa capacidade nossa de distribuição mesmo. E talvez a principal diferença, Gabriel, da nossa estratégia à época para os players que existiam era que a gente construiu uma rede vendedora, que a gente diz, né? Uma rede de empreendedores. Enquanto os outros competidores à época tinham uma rede muito mais operacional, mais passiva. E isso foi uma estratégia super inteligente nossa, porque isso fez com que a gente expandisse muito forte assim, o nosso volume de vendas, né? Por ter o cara com a pastinha no braço que vai atrás do cliente, não fica esperando o cliente bater na porta dele. Então, isso foi extremamente importante para a nossa história. E aí, assim, para concluir, né, a gente teve um início de
prestação de serviço, depois uma disrupção muito forte em distribuição. E 2014, 15, a gente inicia uma pesquisa muito forte para trazer o mundo da certificação digital de mídia física para o mundo mobile. A gente tem muito orgulho de dizer que nós somos um dos pioneiros no mundo, se não for o pioneiro, tá, Gabriel? Nesse advento da certificação digital no mundo mobile. À época, né, a gente tinha um pensamento estratégico, assim, né, uma visão de futuro. O mercado, à época, isso 2015, ele era restrito a um público que tinha uma demanda obrigatória, assim. E isso incomodava a gente, assim. Poxa, a pessoa já chega aqui, o governo mandou eu comprar mais um dispositivo, né, gastar com mais alguma coisa, e as pessoas chegavam meio chateadas, assim. Uhum. E a gente sabia que a tecnologia, ela tinha um potencial assim, de transformação digital do país. Então, a gente tinha isso na cabeça. A gente quer alcançar um público que vai comprar a tecnologia pelo benefício e não porque existe uma demanda compulsória. Então, a gente estava com isso na cabeça. E aí a gente entendeu que o modelo, a plataforma tecnológica que suportava o certificado, a experiência era muito ruim, assim. Então, como é que eu vou alcançar um público não obrigatório com uma experiência muito ruim, né? A gente entendeu que era impossível. E à época, o smartphone já estava difundido, né, em todo mundo, aqui no Brasil também. Modelos de negócio já estavam avançando muito fortemente para SaaS, né, ao invés de on-premise, né, contratação ali de licença. Então, a gente entendeu que o mundo do smartphone e um modelo de negócio flexível, baseado em serviço, era o que ia ser o futuro do nosso mercado, né? Então, a gente inicia uma forte pesquisa sobre isso, fizemos até aquisições, né, para acelerar esse processo de pesquisa. A gente viaja para muitos lugares do mundo para conhecer iniciativas parecidas e, por não encontrar, é que a gente se considera, né, talvez o pioneiro no mundo nessa tecnologia. E aí a gente passa a desenvolver uma solução. Essa solução, a primeira versão, ela está instalada direto no celular, né, no smartphone, mas logo a gente percebe que não é o local adequado que vai oferecer a melhor experiência para o cliente. Então, logo isso avança para cloud, né? Então, o certificado ele fica armazenado em cloud, mas o acesso e a experiência de uso é através do dispositivo pessoal que nós temos na nossa mão, Gabriel. Esse é um processo que está acontecendo fortemente ainda. Deve levar talvez mais 2, 3 anos assim, para isso se consolidar no mercado de forma geral. Uhum. No setor B2B já é praticamente 100% consome esse tipo de solução, essa plataforma, né, mobile. A gente concentrou no B2B porque já existiam algumas oportunidades e de um tempo para cá a gente vem avançando também no B2C, né, que é essa emissão diária que a gente faz para empresas para emitir nota, advogados, contadores, empresários, né, para cumprir alguma demanda ali, geralmente de serviço público. Então, concluindo, né, a gente acredita que a gente alcançou o objetivo que a gente tinha inicialmente lá em 2014. 2018 a gente
2017, a gente começa a lançar esse produto. Não existia uma regulação específica, né? Então, inovação geralmente precede, né, regulação. Então, a gente já tinha encontrado um caminho que não ofendia a regulação, né, para oferecer esse produto ao mercado, onde o titular do certificado ele deveria ter autonomia. Eu quero custodiar isso com alguém ou eu quero ter isso aqui guardado no meu bolso, né? Então, por essa perspectiva, né, do titular, do proprietário, né, da identidade, desejar custodiar isso com alguém para ter uma experiência, um serviço muito mais adequado, é que a gente iniciou antes da regulação, mas logo a regulação aconteceu. Então, essa é uma solução regulada pela ICP Brasil, que é o órgão regulador do setor. Mas o grande bacana assim, dessa solução é que ela oferece possibilidades, né? Então, existem algumas empresas que oferecem essa solução ao mercado, mas você vai encontrar diferenciais entre elas. Diferente do certificado tradicional, que é quase uma commodity, né? Você tem que cumprir ali todo o padrão, os pré-requisitos e tudo mais. O certificado é emitido num dispositivo homologado. Então, o que você tinha de diferencial era prestação de serviço, suporte, atendimento. Já com o advento da certificação digital em nuvem, aí sim a gente consegue oferecer inovação, diferenciais tecnológicos ao mercado. E é isso que a gente tem feito, assim, legal. Gabriel. Não, nós vamos abordar isso. Eu queria fazer agora quase que um passo atrás aqui para a gente passar para nossa audiência até alguns conceitos básicos também, mas eu estou entendendo o seguinte. O coração, o DNA da empresa, vamos dizer assim, tá em auxiliar as pessoas a comprovarem que elas são elas mesmas enquanto fazem alguma operação, né? Então, assim, isso vai mudando o formato, você vai inovando, etc. Mas no final do dia, você precisa criar essa confiança para que as coisas funcionem. Esse dia eu estava ouvindo um podcast de um amigo meu e ele estava falando que, enfim, tem uma teoria lá da economia que eles falam que quanto menos confiança a gente tem nas pessoas, mais custos a gente tem de transação, né? Então, se eu vou vender uma bicicleta para alguém que é meu amigo, eu entrego a bicicleta para ele, eu sei que ele vai me pagar e de repente tá combinado, eu não preciso de um contrato. Agora, se eu não conheço, eu vou fazer um contrato, eu vou parar advogado, eu vou... Enfim, ter esses custos de transação. Existe esse custo também de identificar as pessoas. A gente precisa fazer isso. A gente deve ser um dos países que mais tem... Com certeza, fraude diferente, a gente deve estar no top. E talvez em volume ali também, mas é um país que tem muita engenharia social, tem um monte de coisas que acontece. Mas eu queria partir desse começo, assim, olha, o que é o certificado digital, o que é essa autoridade certificadora, para a gente começar a montar aqui esse Lego e aí adicionando as inovações em cima também. Show de bola, Gabriel. A certificação digital acabou, o nome técnico ficou sendo utilizado como nome comercial também. Mas não é um nome muito interessante do ponto de vista comercial, né? Porque, imagina, 15, 17 anos atrás, se falava em certificado digital, as pessoas pensavam num diploma digitalizado, né? E ainda hoje existe alguma confusão assim com a expressão, mas acabou que se difundiu mais, assim, né? Mas a certificação digital ela é uma identidade. Então, eu gosto muito de usar o meio físico, né? Para a gente fazer uma analogia. Então, a gente tem a nossa carteira de identidade física, que tem os nossos dados. Ela está ali num papel especial e tem os dados do emissor também, né? Isso para a gente se apresentar fisicamente, presencialmente.
O certificado digital segue uma ideia muito parecida. Então, enquanto eu vou num órgão de identificação para emitir a minha identidade, eu vou numa autoridade de registro que está vinculada a uma autoridade certificadora. Nessa autoridade de registro, eu vou me apresentar, o agente ali de registro vai validar essas informações, vai imputar num arquivo especial. Então, imaginam, o físico tem um papel especial, aqui no certificado digital a gente tem um arquivo também especial, chamado X509, né? Ele segue um padrão internacional. E esses dados, eles são encapsulados e são geradas duas chaves que ficam atreladas a esse documento, a esse arquivo. Então, esse é o certificado digital, né? Imagina, é o seu RG ali com seus dados, pessoa física ou pessoa jurídica, tem ali os dados do emissor e tem, junto com esse documento, a gente tem duas chaves. Essas duas chaves, dentro aqui do conceito de criptografia assimétrica, as chaves são para que você, no momento da transação, você consegue garantir integridade naquele processo e também você consegue garantir uma série de questões ali que envolve sigilo. Então, dependendo da forma como a aplicação é construída, você pode se beneficiar de várias questões que envolvem ali o uso da tecnologia. Essas duas chaves, uma é privada, a outra é pública. E a pública é justamente para você difundir ela, né? Então, eu vou te entregar a minha chave pública, Gabriel, porque eu quero te mandar uma mensagem cifrada. Eu uso a minha privada, que está sob o meu controle, né? Então, eu uso essa chave aqui para assinar um documento e mando para você. E aí, com a minha chave pública, você consegue decriptar, você consegue abrir essa informação. Da mesma forma, para mim, você pode utilizar, né, a chave pública para enviar uma mensagem para mim e eu, com a minha chave privada, consigo decriptar essa mensagem. Parece complicado, né? Mas assim, a arquitetura disso, a forma como foi pensado, toda essa tecnologia é algo brilhante, assim. Uma engrenagem que ao mesmo tempo garante privacidade, ao mesmo tempo ele prova que ele é quem ele é, né? Garante a mensagem. Justamente. É uma tecnologia que tem em torno de 50 anos, Gabriel. E ela tem se atualizado, assim, ela tem essa capacidade, né, de melhorar os algoritmos, mudar tamanho das chaves, para sempre elevar assim, o nível de segurança. É uma tecnologia altamente utilizada no mundo militar, né? E de 20, 30 anos para cá, ela vem difundindo muito aqui para o universo civil, né? Para o mundo civil, onde a gente tem na nossa mão uma tecnologia super potente e capaz de garantir integridade, autenticidade numa transação eletrônica. Você comentou ali no começo, vocês fizeram esse papel ali da registradora. Como é que é o nome do papel? Registradora? Autoridade de registro. A autoridade de registro, enquanto você não se tornou quando você criou ali, foi 2013, né? Você fez essa aplicação para passar por esse processo. Sim. Você começava com registro, é isso? É isso, justamente. A gente tinha essa posição antes, né, de fazer ali o atendimento apenas, e aí a autoridade certificadora é quem detém a tecnologia mesmo, conhecimento, infraestrutura física, lógica, o cérebro mesmo acontece dentro do ambiente da certificadora, enquanto o papel da autoridade de registro é fazer essa confirmação ali da identidade para imputar os dados e tudo mais.
partindo dessa lógica do certificado, a gente, né, quando fala da pessoa jurídica ali, etc., já pensa nos primeiros casos ali, e, né, igual você falou assim, eu preciso emitir uma nota, e etc. Mas eu acho que é legal a gente olhar para o B2B para entender o seguinte, quais problemas esses certificados estão ajudando a resolver, aonde que eles estão inseridos, em quais processos. Eu sei que não é só pessoas, né? Tem máquinas também que têm certificado, tem uma série de coisas envolvidas. Eu queria abrir um pouco esse mundo aqui para... Porque, óbvio, né? O caso, acho que mais famoso está envolvido ali na emissão de nota, etc. Mas tem uma série de outros, né? Com certeza, Gabriel. A tecnologia, ela te dá uma possibilidade de ter altíssima segurança na identificação, né, no mundo digital. A legislação brasileira é uma legislação moderna que reconhece com altíssimo nível, né, a validade jurídica de uma transação realizada por meio dessa tecnologia. Então, enquanto na Europa, que é um mercado referência para a gente, avançou mais rapidamente na pessoa física, no Brasil foi o contrário. A gente avançou mais forte na pessoa jurídica, principalmente a questão fiscal, contábil. Uhum. E agora a gente está no momento inverso. A Europa está agora acelerando o processo de pessoa jurídica também para o mundo fiscal contábil. E aqui no Brasil agora a gente está com uma possibilidade muito especial de fazer a expansão da tecnologia para a pessoa física que se relaciona com alguma plataforma, com algum provedor de serviço, por exemplo. Hoje, pessoa física no Brasil está muito restrito a algumas atividades profissionais. Por exemplo, advogados, né, e todo mundo jurídico, juízes, promotores. Isso é por conta que eles precisam assinar ali alguns documentos, né, comprovar isso oficialmente? Justamente. Então, imagina, o certificado digital, ele te possibilita se identificar, né, apresentar lá o RG, né, no balcão e também assinar um documento. Então, esses dois grandes atributos que você utiliza com o certificado digital. E no mundo jurídico, é justamente isso, é eliminar o papel ali de ir lá protocolar uma petição, né, e fazer todo o acompanhamento dessa petição. Existem casos super curiosos, assim, Gabriel, de processos sendo carregados em carrinho, né, porque são, sei lá, milhões de folhas num processo só. Meu Deus, imagina assinar isso aí. Tudo. Isso há pouco tempo atrás. Tá? Agora, para eu entender, o que muda, igual você falou da questão de aceitação jurídica, talvez, de uma assinatura que eu faço digital, que tem esses formatos comuns hoje em dia, de você fazer o token pelo e-mail e assinar, e você assinar com o certificado. Muda mais pelo aspecto jurídico, muda também na prática, o que... Gabriel, assim, muda do ponto de vista técnico e pelo fato de mudar essa estrutura técnica que dá o suporte, né, para essa autenticidade, integridade da assinatura, a legislação entendeu que ela tem um outro nível. Então, a gente costuma dizer, Gabriel, que o ônus da prova acaba recaindo sobre o titular do certificado. Então, por ser um processo e uma tecnologia tão robusta, esse titular, ele até pode dizer que não foi ele, mas ele vai ter que meio que provar, assim, né? Porque não há nenhum registro de quebra da criptografia ou da segurança do certificado digital. Uhum. Para haver uma quebra hoje,
deveria haver a necessidade de um poder computacional muito grande, trabalhando por um período muito grande. Então, isso no mundo civil não se cogita. Né? Então, dentro do universo militar, aumenta-se o número de chaves para dificultar ainda mais essa possibilidade de quebra. Então, por não haver essa possibilidade de quebra da segurança, o que vai acontecer é uma situação que talvez o titular foi coagido, ou ele perdeu o certificado e a senha estava anotada. Pode acontecer também, mas aí ele é o responsável, né? É um lado mais da, talvez, engenharia social ou alguma coisa que envolva isso do que a tecnologia em si, né? É igual a história do Pix, assim. O sistema do Pix, ele funciona, assim. O problema da fraude tá o cara ludibriar a pessoa que está fazendo o pagamento, etc. Justamente. Foi bom você citar, porque o Pix, ele tem uma estrutura semelhante ao certificado digital, e a gente tem muito orgulho de dizer que a gente participou dessa construção, Gabriel, dentro dos grupos de trabalho ali junto ao Banco Central, né? O fornecedor do hardware criptográfico, a inteligência de geração das chaves, até porque a gente já estava num processo bem avançado ali para a parte de certificado em nuvem. Todo esse conhecimento e inteligência a gente apresentou para esse projeto. Então, é justamente isso, assim. Por ter um outro nível de segurança, o reconhecimento legal é muito superior a uma assinatura simples, como essa que você citou, do link por e-mail, do token, né, do número lá que a gente recebe por e-mail. Agora está acontecendo algo muito interessante nesse momento, assim, porque a diferença de experiência do usuário e até de contratação era muito grande de uma para outra. Assinatura simples para assinatura qualificada. São essas as expressões, né, definidas em lei. Agora, por esse modelo de cloud e propostas de soluções baseadas em SaaS, a gente reduziu muito, muito essa diferença. E em muitos casos, já faz muito sentido você repensar se continua com assinatura simples. Então, sei lá, assinatura de um contrato de estágio. Cara, acho que faz todo sentido você utilizar um processo mais simples, porque é a pessoa que está ali com você todo dia, etc. Agora, para uma situação que você tem prioritariamente um serviço remoto, né, que você não tem contato ali com essa pessoa diariamente, aí faz todo sentido você ter uma assinatura qualificada para se resguardar juridicamente e até permitir que a segurança, né, da transação seja maior. Eu queria entender com você agora as aplicações dentro do universo financeiro. Onde que a gente está usando, quais soluções, onde é que o pessoal está precisando? Você já comentou, por exemplo, que eu não sabia disso, né? Dessa contribuição nas discussões do Pix. O que mais você pode contar para a gente? Legal. O setor financeiro é o setor que sempre é o mais utilizado como referência assim, para a nossa atividade. Justamente por envolver, né, transações financeiras, ter bases gigantescas de usuários, de clientes, e por ser muito visado em ataques, né, Gabriel? Então, hoje, o setor financeiro tem... A gente já conversa com a turma de bancos e fintechs já há bastante tempo, e todo mundo da área de segurança e
e da área de financeira também, que tem ali um custo alto com fraudes, etc., sempre gostava muito da ideia do certificado digital. Porém, como a gente falou lá no começo, a experiência era muito ruim. Então, você ia elevar muito a fricção, né? A segurança ia ser top de linha, mas a fricção ia ser muito grande. Então, sempre foi cogitado, estudado, mas sempre deixado um pouco de lado porque ia dificultar muito o acesso. Hoje, esse acesso e essa situação, ela se inverteu, né? A gente tem total possibilidade assim de atender, a gente tem feito já um trabalho nesse sentido, de atender base de cliente. Hoje o banco utiliza muito na parte de back-office, na parte interna, né? Comunicação entre a agência e a sede, a parte mesmo de comunicação entre Banco Central, entre bancos, né? Isso a gente atende fortemente o setor financeiro. Ele usa isso porque ele não quer que aquela comunicação seja interceptada, que não tenha um agente no meio. Geralmente, quais são essas razões de... esse fluxo aqui eu preciso que tenha, por exemplo, e esse talvez não sei. Eu queria entender um pouco esse processo. Assim. É justamente para isso, para ter a garantia da integridade e autenticidade na comunicação. Uhum. Então, o Banco Central, né, recebe uma informação de um determinado banco. Ele tem que ter uma certeza, né, que foi aquele determinado banco que enviou aquela mensagem, que realizou aquela transação. A gente tem um caso recente, né, de ataque numa instituição do setor financeiro que uma parte considerável, né, que a gente tomou conhecimento, Gabriel, da vulnerabilidade para que esse ataque acontecesse foi justamente não ter um cuidado e implementar as boas práticas em relação à certificação digital. Então, porque isso não foi feito e talvez o Banco Central assim, não conseguiu, em auditoria, em fiscalização, identificar isso, ficou-se uma porta aberta considerável para esse tipo de ataque. A gente sabe que teve ali também uma questão de engenharia social, né? Alguém internamente, mas uma questão de governança, né? Mas do ponto de vista técnico, a parte de certificação digital também não estava bem estruturada. Uhum. Uma dos pontos aqui, por exemplo, o pessoal fala bastante do nível de serviço, né? Porque o que acontece o cara tá operando, ele colocou na primeira vez e aí eu lembro de ver isso no Open Finance, assim, tal instituição, sei lá, caiu por conta de certificado, deu algum problema e tal. E aí ele só lembra quando dá o problema, né? Como é que é um pouco desse processo também de manutenção, de atendimento, de serviço? Como é que funciona essa parte? Até para identificar, assim, olha, os processos vitais. Porque dentro do mercado financeiro, você tem que definir, obviamente, o que é crítico, mas outras coisas são obrigatórias. Se você não tiver certificado, você não consegue operar no Open Finance, não consegue operar em outros locais ali. E, assim, você precisa manter isso sempre rodando em funcionamento, né? Excelente pergunta, Gabriel. Por regulação, existe a necessidade de disponibilidade de 99,5, né? Então, a gente tem pouquíssimas janelas de manutenção, pouquíssimo espaço de manobra assim, para fazer algum tipo de parada mesmo. Então... Isso no ano chega a dar deve dar... cara, acho que até algumas horas, alguns dias, né?
Mas a gente mesmo, a gente tem um histórico de 100% de disponibilidade. Então, você tem que ter todo um cuidado, né, do ponto de vista de infraestrutura e de qualidade de software, né, para que isso não aconteça. E a gente já tem alguns números bem interessantes, assim. Então, a Solute hoje, ela deve ter em torno de 55% a 60% do número de transações em certificado digital em nuvem. E isso representa, Gabriel, em torno de 30 milhões de transações por mês. E esse serviço em nuvem significa que esse público está utilizando 24 horas por dia, 7 dias por semana. Tá. Boa parte desse público que a gente atende são médicos que o hospital está lá 24 horas, né, de madrugada, ele precisa fazer assinatura lá de um prontuário, uma prescrição. Então, isso está muito bem consolidado, eu diria assim, dentro dos setores que a gente já atua. Enquanto no setor financeiro, existe estudos e projetos bem avançados para isso chegar para a base de clientes também. Então, como eu citei para você, né, ainda está restrito a parte de back-office, administrativo, comunicação interna e entre bancos, com o Banco Central, mas já existe projetos bem avançados para isso alcançar o cliente do banco. E aí, para o cliente vai ser super transparente, assim. Ele tem lá um mecanismo de autenticação no mobile banking dele. Da noite para o dia, esse mecanismo ele vai acionar um certificado. Para o cliente, ele vai ter ciência em algum momento ali, né, em termos de uso, por exemplo, mas para ele não vai mudar nada assim, do ponto de vista prático. Em alguns casos, ele pode ter até uma experiência muito melhor, assim. Então, coisas que ele precisava ter validações, ainda tem muita questão de ir na agência ou o gerente ir até você. Então, tudo isso vai poder ser eliminado a partir dessa implantação da tecnologia, Gabriel. Legal. E imagino que, somando isso a questão de ser feita em nuvem, né, ser no mobile, etc., pode facilitar até casos de uso para PJ, né? Porque precisa de múltiplas alçadas autorizando, etc. Eventualmente isso aí possa ser um facilitador nessas comunicações, também pensando no lado do cliente, né? Sem dúvida, com certeza. Existe uma transição acontecendo também no universo da pessoa jurídica, né? Onde a gente não vai ter mais o certificado digital pessoa jurídica, vai ter o certificado de selo eletrônico. E o que muda no cerne, né, dessa mudança, Gabriel? É que a gente não vai ter mais associada à pessoa jurídica dados de pessoa física. Então, vai ser especificamente dados da pessoa jurídica para fazer uma autenticação com fazenda estadual, fazenda federal, né? Porque o fato de ter dados da pessoa física ali, havia muita a utilização desse certificado pessoa jurídica para assinar. E aí a gente encontrava um desafio que era toda a questão de governança daquela pessoa jurídica. Quem podia assinar, tinha que ser em conjunto com outra pessoa. Como é que a aplicação ia fazer essa validação, se foi assinado com certificado digital, ICP Brasil. Então, isso é uma evolução, né, da regulação. E a partir desse selo, aí abre uma série de possibilidades também de utilizar em cloud, né, e a gente fazer controle de acesso e tudo mais. Queria que você me contasse um pouco dessa relação de vocês com o GovBR também, que é um negócio legal.
E ficou na minha cabeça, quando você foi explicando da assinatura qualificada, etc., um pouco dos níveis ali que você tem no Gov. Você fala assim, olha, nesse nível aqui você pode fazer só isso, nesse outro nível de segurança maior você já pode fazer outras coisas. E eu acho que, de certa forma, isso também educa o consumidor, né? Ele vai entendendo mais sobre níveis de segurança, sobre essas questões de autorizações, querer entender um pouco como é que tem sido isso, dessa relação de vocês. Excelente pergunta. A nossa relação é excelente, né, com o governo. Existem discussões importantes para a gente apoiar iniciativas do governo digital, né? O governo publicou o decreto de estratégia de governo digital. Ali tem temas relacionados à certificação digital também, inclusive em cloud, Gabriel. Então, a gente tem se aproximado para apoiar o governo nessas iniciativas. O que acontece, ou o que aconteceu, né, dos últimos anos para cá em relação a essa proposta do GovBR? Temos uma pandemia no meio dessa história. Né? Então, o governo ele precisou apresentar uma alternativa muito rápida para a sociedade, para você continuar tendo a possibilidade de acessar o serviço público. Então, antes da pandemia já existia uma iniciativa, isso já estava acontecendo, mas a pandemia fez com que isso tomasse um outro patamar. Né? Então, a legislação que bem ali no meio da pandemia, ela define 3 tipos de assinatura. E é uma legislação para serviço público, mas ela acaba sendo utilizada como referência para todo o mercado. Então, tem a assinatura simples, que pensa login e senha, a assinatura lá que você recebe uma confirmação por e-mail, isso está dentro de assinatura simples. A assinatura avançada é uma assinatura que já envolve mais um nível um nível técnico de associar aquela determinada assinatura ao seu signatário. Então, inclusive, pode utilizar certificado digital aqui também, assinatura avançada. E a assinatura qualificada, que é o último nível, aí sim, é o certificado digital, que é toda uma questão tecnológica, associada a uma cadeia de confiança, que aí é o certificado digital ICP Brasil. Então, não basta eu ter a tecnologia se eu não tiver processos bem definidos, uma questão de governança, de evolução de procedimentos e processos, né? Então, a ICP Brasil ela traz esse arcabouço, né, regulatório que dá confiança a esse mais alto nível de assinatura. O GovBR hoje, ele promove ou ele entrega, né, a assinatura eletrônica avançada, que é esse nível intermediário, e a gente acha que é uma iniciativa louvável, interessante, né, do ponto de vista de abrir acesso ao serviço público, né, facilitar para a população em geral. Mas a gente entende que ao longo dos anos, isso ao longo de alguns anos para trás até agora, né, já não há mais tanta necessidade do Estado brasileiro fazer a oferta, mesmo que seja gratuita, desse tipo de tecnologia. Porque isso tem um custo, né, para o Estado, ter toda uma estrutura para fazer isso. E também não existe outra referência no mundo que o Estado, algum determinado país, faça emissão de assinatura avançada. Então, todos os estados mais avançados e modernos, eles sempre promovem a assinatura eletrônica qualificada,
que, novamente, é um certificado digital vinculado a uma cadeia de confiança. É toda uma questão de governança, auditoria, fiscalização, né? Então, Para você cumprir os requisitos. é melhor ele ir no último estágio do que ele ficar fornecendo Sem um dúvida. intermediário, vamos dizer Sem assim. dúvida, sem dúvida. E a conversa que a gente tem tido com o pessoal lá da Secretaria de Governo Digital, né? O secretário Rogério Mascarenhas, o Hugo, o Lacerda, é nesse sentido, assim, de poder viabilizar a inserção da assinatura qualificada para a população brasileira. Então, vamos começar com as contas ouro do GovBR, vamos começar com esse público aqui e a possibilidade, inclusive, Gabriel, de uma emissão sem custo, tanto para o cidadão quanto para o Estado. Então, a gente tem construído esse conceito, né? E, obviamente, a indústria oferecia isso a essa plataforma pública e a gente conseguiria, no privado, monetizar e ter toda a sustentabilidade desse tipo de projeto. Legal. Bacana. Aí a gente sairia de um público hoje de 6 milhões de pessoas com certificado digital para um público aqui de 60, 70 milhões em pouco espaço de tempo, Gabriel. Sim. Talvez poucos meses a gente conseguiria ali dentro do próprio GovBR chamar esse usuário para fazer um upgrade, né, na sua conta ali, na confiança da sua assinatura. Você já rodou muitos países aí. O que tem de referência, de repente, de países onde muito mais gente usa? Eu já vi algumas coisas de, sei lá, Coreia do Sul, Estônia. Tem alguns lugares que me vêm na mente, assim. Mas queria ouvir, assim, quando a gente procura outras referências, quem são esses países? E a partir do momento que você tem um percentual alto da população certificada, o que mais é possibilitado ali, né? O que mais pode se gerar a partir disso numa segunda fase, né? Depois que todo mundo já entra para isso. Perfeito, excelente pergunta, Gabriel. A gente tem alguns países que alcançaram essa universalidade, assim, né? Alcançaram toda a população e não é tão recente, assim. Estônia mesmo já deve ter talvez 8, 10 anos que eles avançaram fortemente para isso. Isso está relacionado a todo um conceito, um contexto, histórico até, de posicionamento do país, né? De digitalização do país e de abertura do país para receber empreendedores de outros países e tudo mais. Então, o que esses países entenderam, né? Para a gente ter a garantia e oferecer serviços complexos, né? Não apenas serviços simples de consulta, por exemplo, ou de marcar fazer um agendamento, para a gente alcançar todo o escopo de serviços, a gente precisa ter essa garantia. E eles entendiam que isso era um dever do Estado, inclusive, né? Então, alguns estados, eles avançam com iniciativa privada para fazer essa entrega, outros contratam empresas privadas e o próprio Estado assume, né, o processo de emissão com esse suporte tecnológico e de conhecimento de uma empresa privada. Então, existem alguns modelos diferentes ao redor do mundo e esses países perceberam o benefício, assim. Existe estudos, Gabriel, salvo engano, a McKinsey, que fala do impacto no PIB, né, de você trabalhar a identidade digital para toda a sua população. Porque é uma infraestrutura básica, né, cara? Vamos dizer assim, né? A gente está falando de algo universal. Justamente. Então, toda essa discussão de identidade física, né, que é um direito
do cidadão ter a sua identidade, né? O cidadão que não tem a sua identidade, ele não é considerado pelo Estado e tudo mais. Isso tudo também a gente tem que trazer para o mundo digital e dar essa cidadania, né? Esse poder de acessar diversos serviços públicos e privados através do mundo digital. Praticamente todos os países estão com esse propósito, alguns em estágios diferentes, Gabriel. A gente está chegando aqui ao final e eu queria perguntar também no ponto de vista de liderança aqui, voltar para o lado do empreendedorismo, que eu queria entender o seguinte, o que nessa jornada, o que te exige hoje, assim, como líder de uma empresa que está olhando para, cara, milhões de clientes, tem gente que está, enfim, daquela trajetória de estar atendendo em casa e, de repente, tá fazendo teu próprio data center, tá tocando iniciativas super diferentes aqui, olhando para fora e tudo mais. Muitas empresas vão trocando o CEO ao longo do caminho, né? Às vezes não é a mesma pessoa que leva de 0 para 1, de 1 para 100, de 100 para 1 milhão. E, enfim, queria saber um pouco dessa trajetória. O que pegou mais, o que foi mudando, o que hoje é mais exigido. Queria entender um pouquinho desses bastidores também. Que bacana, que bacana. Bom, a gente, em 2012, quando a gente realmente inaugura a nossa autoridade certificadora, Gabriel, a gente faz também o nosso primeiro planejamento estratégico, assim, né, mais estruturado. E um dos grandes objetivos nosso era se dedicar à profissionalização da companhia, né? Então, tudo que diz respeito a processos, ferramentas e pessoas no campo da profissionalização, a gente procurou fazer. A gente contratou um executivo, né, para comandar a companhia durante um período, né, um CEO. A gente faz uma série de ações nesse sentido. E aí ele fica com a gente em torno de 5 anos. Foi importantíssimo assim, para nosso momento ali de expansão, né, da distribuição. E aí depois eu retorno a essa posição. Estou interino há uns 7 anos já. Mas, assim, acreditando que, sim, a gente pode ter um momento assim, onde é necessário mudanças para a gente avançar para um próximo estágio. A gente está nesse momento, Gabriel, de olhar muito fora para outros mercados, né? Para outros países. A gente faz uma aquisição importante aqui na América do Sul em 2024 e a gente tem expandido a América do Sul e a gente está agora com um processo, né, de entrada no mercado americano também. Que legal. Estudamos um pouquinho Europa, um pouquinho África. Então, a gente está nesse objetivo super, super desafiador de globalizar a companhia, né? De ser uma companhia global. Porque a tecnologia é uma tecnologia global, né? E muita coisa que a gente fez aqui no Brasil... Isso tem a ver com esse fato dessa maturação do Bud ID ali, da parte da cloud, tem a ver com isso também? Total. A gente alcançou essa maturidade, assim, né? E a gente percebe que outros mercados estão em estágios um pouco... alguns passos atrás. Então, a gente acredita que é um momento muito, muito interessante para a gente fazer isso. Legal. Mas é um grande desafio, né? E a gente tem investido bastante tempo e recurso nessa iniciativa. A Solute, Gabriel, iniciou um processo de acreditação numa organização onde
as principais empresas de tecnologia do mundo participam, né, que detêm os browsers, né, os navegadores, e as certificadoras também. Então, existe uma organização chamada CAB Forum, né, CA de autoridade certificadora e B de browsers. Então, existe esse fórum que dá toda a confiabilidade para a segurança que acontece ali nos navegadores, né? Então, quando você tem um site que tem um certificado digital relacionado a ele, que ele é reconhecido pelo navegador por nativo, ele te dá essa confiança como consumidor ali daquele ambiente. Uhum. E a gente iniciou isso há um pouco mais de um ano, um processo. Nós vamos ser a primeira empresa brasileira, né, a participar desse processo de reconhecimento aí de Google Chrome, né, Safari, Legal, Microsoft Edge. Então, todos esses principais navegadores, a gente vai ter esse reconhecimento provavelmente em 2026. Então, isso está dentro desse processo nosso de internacionalização da companhia. Uma outra coisa bem bacana que está acontecendo, Gabriel, é a necessidade de identidade digital para dispositivos eletrônicos. Uhum. Dentro desse universo de IoTs, né, de internet de todas as coisas. Então, qual que é o conceito, né? Os dispositivos eletrônicos vinculados a algum titular, a alguém, ele vai realizar transações, né, em nosso nome, em nome de alguém. Então, quando um dispositivo, sei lá, a sua geladeira vai fazer a compra lá, vai chegar para o servidor de um determinado supermercado, né? E para ter essa confiança e você não ter mais o desgosto de chegar na sua casa, abrir a geladeira e não ter lá o produto que você quer, isso já chegar para você antes. Então, a ideia de IoT é justamente dispositivos realizando tarefas diárias para facilitar a nossa vida. Então, a identidade desses dispositivos ela é crucial para a segurança desse mundo. Dá pra gente falar de identidade de agentes também, né? Porque o pessoal tá criando um monte de agente de IA que vai tomar decisões e fazer compras também, né? É verdade, cara. É verdade. Então, essa tecnologia, a gente é pioneiro também no Brasil. Legal. Né? Existe já um projeto dentro das bombas de combustíveis que visa garantir a autenticidade e integridade da informação que sai do medidor da bomba até o display, né, que aparece ali para o consumidor. Essa comunicação, Gabriel, ela é facilmente fraudada, infelizmente. Uhum. Né? Então, você pagou por 20 litros, levou 18. Uhum. Então, a quantidade, né, que é colocada, não falando de qualidade, quantidade, ela vai ser assinada digitalmente e enviada para essa outra ponta ali para outra ponta, justamente. Isso já está acontecendo, tem postos que já tem essa tecnologia. Então, essa mesma ideia ali que acontece dentro de um ambiente, ela vai poder acontecer também dentro do mundo online, né? Então, uma câmera que vai mandar uma imagem, essa imagem ela não pode ser interceptada, ela assina esse pacote, essa informação, para enviar lá para o servidor, para a base, onde precisa. Radar, né? O próprio leituras de consumo de energia, gás, saneamento básico, coisas desse tipo, a gente vai poder também abraçar essa oportunidade. Pô, bom demais. Vinícius, queria te agradecer pelo papo aqui. Parabenizar também pela trajetória sua, da Solute, cara, incrível. Vocês estão construindo, fazer esse negócio aqui dentro do Brasil e olhar para fora. Realmente tem muito mercado que tem essa simetria, né? Ainda não está desenvolvido como aqui, então tenho certeza que a gente vai poder fazer episódios aqui para contar como é que está sendo
essa expansão aí, porque com certeza vai ter história para ser compartilhada, cara. Show de bola, Gabriel. Realmente tem muita coisa para acontecer, a gente está bem animado com os próximos anos. A questão de segurança, né, identidades, que está dentro do contexto ali de segurança, é um dos temas prioritários assim, para os principais executivos, CEOs do mundo, né? Todo esse processo de digitalização, de transformação digital que está acontecendo muito rápido, precisa desse suporte. Então, a gente está bastante animado. Junto com a Solute, a gente inaugura uma companhia de infraestrutura digital também, pelo nosso expertise ali em operar infraestrutura crítica. A gente entendeu que havia um espaço, né, para a gente poder fazer oferta desse tipo de serviço no país também. Uhum. Então, a gente tem um data center Tier 3 de operação. É importante enfatizar esse de operação, porque tem muito data center com essa certificação de design, ou seja, de projeto apenas, mas ela não é certificada na operação para garantir resiliência e toda a segurança da operação em si, né? Então, a gente tem esse data center que é o único grupo no país, Gabriel, com capital 100% nacional com esse nível de certificação. Legal, cara. A gente tem outros que atendem órgãos públicos, que atendem interesse interno, mas que faz oferta ao mercado. Nós somos o único com capital nacional. Tem mais 2 com capital americano e 1 com capital chileno. Então, com muito orgulho, assim, investindo no Brasil, trazendo o que há de melhor para o Brasil, né, em infraestrutura física. E, juntamente com essa operação, a gente também tem uma oferta muito, muito bacana de cloud, que faz frente aí a essas principais companhias que ofertam cloud no país, com um grande diferencial que é você ter mais previsibilidade orçamentária. Então, ir para cloud é o que todo mundo quer e sonha. O problema é que muitas vezes a conta não fecha. Exatamente. Então, a gente conseguiu fazer uma oferta bem interessante nesse sentido. E a gente tem ali, dentro da nossa parte de infraestrutura, né, que chama Everest Digital, a gente tem uma oferta de cibersegurança também, com portfólio relacionado a cyber. Né? Então, a gente está bem animado aí com essas 2 operações, né, que atendem necessidades muito prementes do mercado atual e com uma grande demanda que vai crescer nos próximos anos. Né? Então, obrigado, muito, muito obrigado pelo convite, parabéns pelo canal aqui, que é um grande sucesso. Boa. Pessoal que está nos acompanhando, os links aqui da Solute, da Everest também, vocês vão poder acessar aqui na descrição do episódio. E a gente, como sempre, avisa vocês, follow the money. Entre no nosso portal letsmoney.com.br, lá tem uma matéria deste episódio e de todos os outros que a gente está gravando. Então, se não deu tempo de assistir algum episódio na íntegra, você consegue consumir esse conteúdo e compartilhar com todo mundo do seu trabalho. Fica todo mundo bem informado acessando o nosso portal, letsmoney.com.br. Eu deixo aqui um grande abraço para vocês. A gente se vê no próximo episódio. Tchau, tchau e valeu!